eu quase desisti do meu gato por ele ser muito agressivo. Pra vocês terem noção, eu cheguei a ter medo dele. Eu vivia com medo dele me atacar em momentos aleatórios do dia. Mas eu sabia que no fundo era possível mudar. E eu não quis desistir dele. O que eu não sabia é que muito da agressividade dele, a culpa era minha. E muitas outras pessoas que têm gatos também ensinam sem nem saber. E acabam piorando uma agressividade e até mesmo causando ela. Nesse vídeo eu vou te contar os erros que eu cometi com o meu gato. Eu tive que pagar o preço de cometer esses erros para que você não precise passar por isso e você já aprenda antes mesmo disso começar a acontecer. Bom, pra gente começar, eu vou contar um pouquinho da história de como ele era, principalmente quando ele era filhote e quando ele era mais novinho. Ele era extremamente agressivo. E no começo, isso foi muito estranho porque ele era muito dócil quando ele era filhotinho e ele foi passando a ficar cada vez mais agressivo. E muito disso aconteceu por conta do jeito que a gente agia com ele sem nem saber. E a gente cometeu um grande erro que eu já comentei aqui no canal, que foi sobre brincar com o gato filhote com mãos e pés. E aí o que aconteceu? Ele aprendeu que é certo caçar mãos, caçar pés e até mesmo cabelo. Teve várias vezes que eu deixei ele ficar brincando com o meu cabelo ou morder o meu cabelo. Tem até um videozinho que eu vou deixar aqui se eu encontrar, dele brincando com o meu cabelo. E eu achava fofo, porque ele era pequenininho e ele era fofinho, né? Só que eu não parei pra pensar que esse gato ia crescer. E ele aprendeu aquilo, ele aprendeu que aquilo era certo. E quando ele crescesse, ele ia continuar fazendo isso. Tanto que, até hoje, ele continua tendo alguns desses hábitos quando a gente bobeia ali e a gente não percebe. Mas melhorou muito e eu vou contar aqui nesse vídeo como que eu fiz para melhorar. Eu corrigi vários erros que ajudou a gente a pelo menos ter uma relação um pouco melhor com ele. E o primeiro erro que eu considero o mais grave de todos foi ter incentivado essa questão de brincar com mãos e pés. E esse é um erro muito comum, gente, e ele é muito grave. Ele é muito grave. A gente também cometeu outros erros que acabaram gerando ansiedade e outros problemas de comportamento. Mas como eu tinha ensinado ele a caçar mãos e pés, a ansiedade, os outros problemas de comportamento, a falta de rotina, que a gente vai falar sobre tudo isso, acabou agravando isso aqui. Então, isso aqui eu considero o pior de todos. Isso aqui é super sério, mas é muito banalizado, muito banalizado. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, que eu postei aqui e no TikTok também, falando sobre você não incentivar o seu gatinho filhote a brincar assim. E aí as pessoas comentaram, né, tipo, ai não, eu acho fofo. Ai, mas é exatamente isso que eu quero. Eu quero um gato que seja maluco, eu quero um gato maluco que corre atrás de mim o dia inteiro. Gente, você não quer. Se esse gato tiver qualquer problema de ansiedade, algum distúrbio neurológico, qualquer coisa que acontecer, ele vai passar a ficar muito agressivo e ele vai ter aprendido a caçar mãos, pés, cabelo e atacar qualquer pessoa que se mexa. E outra, pode não ser só você. Se você receber uma visita ou até mesmo receber uma criança na sua casa, essas visitas e essa criança que estiver na sua casa vão estar em perigo. Então isso é uma coisa que a gente tem que acabar de vez. A gente não pode incentivar esse tipo de brincadeira, porque isso aqui é muito sério. Porque na fase de filhote, como eu falei, eles aprendem o que é certo e o que é errado. Então, se eles aprendem que é certo brincar com mãos e pés, eles vão continuar fazendo isso até a vida adulta, até morrer. A menos que a gente ensine o contrário de novo. E ensinar o contrário é muito mais difícil do que você só ensinar o certo. E qual que é o certo? Brincar com brinquedinho, brincar com varinha, brincar com qualquer coisa que você quiser usar para brincar com ele, menos sua mão ou seu pé, sabe? Aqui no canal já tem vários vídeos falando sobre brinquedos de gato, eu vou deixar aparecendo aqui para vocês poderem ver. E a gente precisa ensinar a brincar certo. Brincar certo é simular a caça. Também tem vídeo aqui explicando como você pode fazer isso. Brincar certo é simular a caça para você gastar a energia dele e não ensinar a brincar, a caçar você. Você não vai querer ter o seu gato te caçando por aí durante o dia. E aí, como eu tinha pouco conhecimento na época, eu não sabia muito bem como que o ambiente do gato precisava ser. Eu não sabia nada sobre isso. Era o primeiro gato que eu tive depois de muito tempo. Eu só tive um gato quando eu era criança e depois não tive mais, que eu desenvolvi alguns problemas de alergia. Eu não sabia como precisava ser o ambiente, como era para ser uma casa para você receber um gato. E aí acabou que a gente acabou criando um ambiente muito ruim. E
por causa desse ambiente ruim, ele acabou ficando ansioso. Tanto que até hoje ele é um gato muito ansioso. E ansiedade gera mais agressividade. E vocês lembram como eu disse que eu tinha ensinado meu gato a caçar a gente? Então, um gato ansioso fica ainda mais agressivo. E hoje em dia, olha como isso é um problemão, gente. Hoje em dia, ele não só desconta na gente quando ele fica ansioso, ele também continua caçando meu cabelo. O cabelo foi uma coisa que foi muito difícil tirar dele. Ele parece que em momentos assim, ele esquece, aí depois eu bobeio um pouquinho e ele lembra e começa a caçar meu cabelo de novo. Então eu não posso deitar na minha cama que ele começa a ir atrás do meu cabelo, se meu cabelo tá solto. Então assim, é um problema grave. Mas ele começou a atacar os meus outros gatos. Eles começaram a brigar muito, porque ele é um gato muito ansioso. E aí, quando eu separo a briga, acontece uma coisa que é o redirecionamento da agressão. Então ele tava ali brigando com os outros gatos, eu separo a briga, ele vem brigar comigo, ou com qualquer outra pessoa que separar a briga. E isso é muito comum. Por isso que a gente precisa cuidar muito, pra gente cuidar bem do ambiente, preparar bem o ambiente pra receber um gato e uma rotina. A gente vai falar mais sobre isso, pra gente não gerar ansiedade, não gerar esses gatilhos de agressão. Porque o gato que tá ansioso, o gato que não tá feliz, ele vai descontar em tudo que se mexe. Ele vai descontar em qualquer coisa. E vai ser em outros gatos, vai ser na gente, vai ser em visitas, seu cachorro, se tiver um cachorro, vai ser em quem estiver passando no caminho. Então, como eu disse, na época a gente tinha um ambiente muito ruim pra eles. Eu tinha muita aquela ideia do quartinho do gato, então era um quarto que ia ter as coisas deles. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando como eu aboli esse quartinho do gato, porque o gato, ele tem que ter as coisas dele pela casa. Então, se você fica bastante, sei lá, você tem um escritório, você fica bastante no escritório, seu gato vai querer ficar com você. Tem que ter coisas dele nesse ambiente. Caminha, arranhador, lugares altos, toquinhas, se seu gato gosta de tocas. O gato tem que ficar num ambiente onde a família está. E aqui a gente não fazia isso. A gente tinha aquela ideia de que tem o quarto do gato, e aí o gato fica lá durante o dia, e aí quando a gente quer ficar com o gato, aí a gente solta e fica com o gato. E assim, é uma coisa totalmente sem noção, fora da realidade. O gato não fica bem assim, e acabou que isso gerou um quadro muito forte de ansiedade. Na época ele era muito mais ansioso, hoje ele tá bem melhor, mas ainda tem problemas, e muito provavelmente é daquela época ainda, porque a ansiedade é uma coisa que você demora pra tratar, né? E ainda mais aqui, não é um ambiente perfeito, ideal, mas tá muito melhor que aquela época. Então, um ambiente ruim, recursos desagradáveis. Nossa, o que a gente fazia naquela época? A gente não tinha noção sobre boas areias, boas caixas de areias, não tinha noção de nada. Eu acho que na época, inclusive, a gente não tinha nem arranhador. Eu acho que não tinha arranhador aqui em casa. E assim, claro que eles vão arranhar o que tiver por aí, né? Arranha a cama, arranha o sofá. Eles não deixavam de arranhar, mas eles não tinham os recursos adequados. E naquela época a gente usava uma coisa que era péssima, que é a caixa de areia fechada. E isso mofava, isso ficava cheiro lá dentro. Fora, até que não ficava cheiro, mas lá dentro, terrível. Agora imagina, toda vez que você vai usar o banheiro, é um cheiro horrível, é um ambiente desagradável, apertado, e aí toda vez que você vai usar o banheiro, você tem que passar por isso. Você não vai ficar ansioso? Você não vai ficar puto? Vai ficar bravo? Você vai ficar bravo, é óbvio que você vai ficar bravo. E isso acontecia com o meu gato. E ainda, como eu disse, falta de recursos, também não tinha nenhum estímulo durante o dia. Enriquecimento alimentar, nada disso. Brincadeira, a gente só brincava assim, que a gente sabia. Tipo, dar uma bolinha ali, como se fosse um cachorro, e é isso. Se brincar, brincou. Se não brincar, não brincou também. Então, tava tudo errado. Resumindo, tava tudo errado. Todos os recursos ruins, falta de recursos, não tinha coisas legais pra eles fazerem durante o dia. Tô falando eles porque depois eu adotei mais uma gatinha, tá? E ela também passou por isso. Também ainda tinha essa época do quartinho do gato. Não tinha coisas adequadas, de jeito nenhum, nem perto. E ainda faltava uma coisa que hoje em dia eu acho que é assim, uma das coisas mais importantes, que é rotina e exercícios. O gato precisa de rotina. Ele precisa saber mais ou menos quando ele vai comer, ou ele precisa saber aonde ele vai comer. Se você deixa a ração disponível em enriquecimento alimentar, ele precisa conseguir escolher o horário que ele vai comer, pelo menos. Ele precisa saber quando ele vai brincar, quando ele vai passar tempo com você. Não pode ser tudo aleatório, assim, sabe? Cada dia a gente faz um horário, cada dia faz uma coisa, se não brincar, não brincou, e vai fazendo aí conforme dá. Não pode ser assim, a gente precisa ter uma rotina. E exercícios. O meu gato, ele é muito
muito ativo. Ele tem muita energia. E quando ele era novinho, a gente não gastava essa energia dele. Quando é filhotinho, ele até brinca sozinho, né? Você dá qualquer coisinha, qualquer bolinha ali, ele brinca. Um pedaço de papel já é, assim, uma alegria imensa. Mas conforme eles vão crescendo, eles já não brincam mais sozinhos. A gente precisa estimular. E a gente precisa estimular a caça, a gente precisa estimular brincadeiras, ter momentos de rotina e estímulos. Hoje em dia, o que eu faço é, eu brinco com ele várias vezes ao dia e eu brinco principalmente estimulando a caça. Ele até brinca de bolinha hoje em dia, mas assim, é muito pouco. Tem que ser mais com a varinha mesmo, eu uso a Flying Cat e agora eu comprei uma outra varinha que ela é mais curtinha. Eu vou deixar todos os links aí na descrição, se vocês quiserem saber também, se vocês quiserem ver. E hoje em dia eu faço essa rotina certinha, então eu brinco mais ou menos meio-dia e agora, antes de dormir, eu brinco muito, muito, muito pra cansar eles e aí ele entender que é horário de dormir. Hoje em dia isso melhorou demais. Então, lembre-se disso, que ansiedade gera agressividade. Interações desagradáveis para eles geram agressividade também. Isso é uma coisa que a gente não sabia na época, né? A gente não pensava muito sobre isso. Sabe aquelas brincadeiras meio sem graça? Tipo assim, você pegar o gato, ficar balançando ele, ficar... Tem até trend no TikTok. Tem galera que fica fazendo vídeo aí de irritar o gato de propósito, ficar pegando na barriga do gato de propósito, sabe? Pra ele ficar bravo. Tudo isso, ficar cutucando, mexendo na orelha, mexendo no rabo, sabe? Tudo isso é desagradável pra eles. Pra gente é engraçado, pra gente é legal. Mas o que é legal pra você, não necessariamente é legal pra ele. E só é uma brincadeira quando é legal pros dois, né? Pra todo mundo que tá na brincadeira. E a gente fazia muito disso, porque, sei lá, quando você vê isso por aí, você vê as pessoas fazendo isso, e aí você acha que é normal. Tipo, é muito normalizado você ficar irritando o gato. Aí você irrita o gato, grava pra fazer videozinho engraçado, aí você posta no TikTok, entendeu? E isso são brincadeiras chatas. São brincadeiras chatas. E isso só piora o humor do gato ao longo do dia inteiro. Agora você imagina, vai juntando tudo. Aí eu ensinei o gato a caçar mão e pé. Aí o ambiente desagradável, aí interações desagradáveis. Vai juntando tudo isso. Vê se não vira um caldeirão prestes a explodir. Sim, virou. E ainda, a gente não sabia lidar com quando eles faziam coisas erradas. O que a gente vê na internet? Se o seu gato tá arranhando alguma coisa que não pode, o que você faz? Briga, né? Espirra água. A gente viu isso também, com aqueles spray. Isso é péssimo, isso é maus tratos mesmo. Por sorte que a gente percebeu rápido que isso era péssimo. E a gente lida como se ele estivesse entendendo a bronca, sabe? E a bronca, eles não entendem. Punições, coisas negativas, eles não entendem. Eles não entendem que eles estão sendo punidos. E aí, eles precisam parar de fazer tal coisa. Não é assim que o gato aprende. O gato aprende, por exemplo, se seu gato tá arranhando o sofá, você não briga com ele. Você direciona ele pra um arranhador certo, pro lugar certo, entendeu? E, obviamente, a gente não sabia disso. Então, quando ele arranhava alguma coisa que não podia, ou pior, quando ele vinha morder a gente, quando ele vinha arranhar, a gente brigava. E sabe o que acontecia? Ele ficava mais bravo e arranhava mais. Então, olha só, um ciclo, ó, aumentando, aumentando, aumentando. Tudo isso, tudo errado, fazendo ele ficar agressivo. E chegou a um ponto que eu cheguei a ter medo dele. Cheguei a ter medo de ficar perto dele. E tudo isso que eu tô falando aqui, muita coisa eu vi na internet e em lugares que não usam fontes muito confiáveis, que é fontes Vozes da Minha Cabeça, fonte Arial 12. E aqui eu quero falar sobre o que me ajudou de verdade e que não é tão fácil quanto... Por aí, né, as pessoas falam, espirra água no gato que ele vai parar. Não vai parar. Ele só vai parar de fazer quando você estiver perto. Ou ele vai te atacar quando você brigar com ele, que era o que acontece com o meu gato. Até hoje, ele tem um limite muito baixo de frustração. Qualquer coisa que acontece que ele fica frustrado, a gente não deixa ele fazer alguma coisa, ele ataca. Até hoje. Claro que sim, melhorou muito depois que eu resolvi todos esses pontos que eu falei aqui, melhorou demais. Mas ainda fica um reflexo, uma consequência daquela época, né? Porque tudo que eles aprendem durante a infância é, assim, muito importante. Isso fica pra vida toda. E pra você mudar isso, pra você tirar isso da cabeça dele, vai um esforço grande e leva, assim, meses, anos até. E o que me ajudou de verdade? Estudar. Estudar de verdade os gatos. Porque a maior parte dos blogs de coisas assim, TikTok que a gente vê por aí, sabe? É tudo baseado em... eu tenho um gato, minha vizinha tem um gato, minha avó tem um monte de gato e ela sabe muito sobre gato. Então ela me dá dicas. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente tá ouvindo, com quem a gente segue, porque muitas vezes as pessoas não estão falando coisas que elas estudaram em algum lugar,
Não tá falando só, tipo, tem um gato e é isso aí. É isso aí que você faz pra você arrumar o seu gato. Então eu passei a estudar, de verdade. Eu comecei a fazer cursos, até hoje eu faço. Acabou que eu peguei gosto pela coisa e eu estudo até hoje e realmente é uma área apaixonante. Estudar sobre comportamento felino, estudar sobre como você pode melhorar a sua casa pra você melhorar a relação com o seu gato, melhorar a rotina, até mesmo ensinar coisas fofas. Eu comecei a ensinar os meus gatos a sentar, a girar, a fazer um monte de truque bonitinho, subir no ombro. Gente, é apaixonante. Se você também ama gatos, se você também quer cuidar melhor do seu gato, aproveite e se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Eu tô tentando postar mais de um vídeo por semana, mas às vezes não dá certo. Então tem pelo menos um vídeo por semana. Então se inscreve e acompanha aqui o canal, deixa o like se você está gostando desse vídeo. E eu passei a procurar entender de verdade o que eles precisam. Então, como deveria ser uma casa que tem um gato? Como deveria ser a rotina de um gato? E aí, o primeiro curso que eu fiz, nossa, foi muito bom. Foi um curso, assim, que abriu os meus olhos. Eu vou falar sobre ele depois, pra caso você tenha interesse em estudar sobre isso também, se aprofundar mais nisso, pra melhorar a vida do seu gato e, consequentemente, a sua vida. Porque a minha rotina melhorou muito depois que eu passei a aplicar essas coisas que eu aprendi no curso. Porque eu vivia com medo, gente. Eu vivia com medo do meu gato me atacar. Eu não gostava de dormir com ele, por exemplo. Não tinha como, porque ele podia atacar meu cabelo a qualquer momento. E de noite ainda, não conseguia dormir. Já fiz vídeo aqui no canal contando sobre isso também. Eu simplesmente não conseguia dormir. Eu fiquei um tempão sem dormir direito, porque ele miava muito de madrugada. Miava muito, ele chegou a gritar. Eu achei que os vizinhos iam, assim, chamar a polícia e falar: meu Deus, estão matando o gato ali. Então foi péssimo. Depois que eu comecei a aplicar o que eu estudei nesse curso, nossa, melhorou minha vida assim, ó, 100%. E aí eu passei a entender o comportamento deles e até mesmo as expressões faciais. Porque o tempo todo os gatos dizem coisas pra gente, mas a gente não entende, porque a gente não entende as expressões deles. Eu costumo falar que o gato não fala português, mas ele fala gatês, só que a gente não entende. Então a gente precisa começar a entender as expressões, a orelha, cauda, os bigodes, a cara deles, eles são muito expressivos. Só que se você não tá meio treinado ali pra ler o seu gato, você não vai conseguir entender o que ele tá te falando. Hoje em dia, eu já sei, muito antes dele atacar, muito antes de acontecer qualquer coisa, eu já sei que ele vai atacar. Eu já sei que ele tá agressivo. Até mesmo quando ele tá encarando meus outros gatos, ou quando ele tá me encarando, eu já sei que isso é agressividade. Na época eu não sabia. Eu só sabia quando ele me atacava. Ou quando ele rosnava, né? Todo mundo sabe que quando o gato rosna, ele tá bravo. Mas e os outros sinais? Você sabe entender? Muitas vezes a gente não sabe. Eu não sabia. E isso vai de tempo de estudo. A gente precisa aprender sobre isso e também conviver com os nossos gatos para entender o que tá acontecendo. Esse foi o curso que eu fiz. O primeiro curso que eu fiz que abriu os meus olhos pro jeito que eu tava lidando com o meu gato. Pro jeito que eu tava tratando o meu gato. E como eu não sabia nada sobre gatos. Não sabia nada sobre gatos. Por mais que eu achei que eu sabia, eu não sabia. Não adianta a gente ficar só no raso, ficar só olhando dicas de TikTok, de internet, dica da vizinha. A gente não vai conseguir aprender o suficiente. E a gente acaba cometendo erros que são senso comum. São senso comum. Até mesmo, como eu disse, o negócio do spray. O spray de você jogar água na cara do seu gato, isso é péssimo. E eu aprendi aqui também. Aprendi qual que é a melhor caixa de areia, melhor areia, como que você posiciona os arranhadores, como você posiciona a comida, como que deveria ser a comida, até mesmo qual é o melhor alimento, ou petiscos caseiros, sachê caseiro. Tudo isso eu aprendi aqui nesse curso. E muito mais que eu não vou conseguir lembrar de cabeça. Gente, esse curso aqui, ele é incrível. E aí eu quero falar aqui que ele não é pra todo mundo, tá? Ele é um investimento, mas foi o que me ajudou de verdade. Foi o que me ajudou a sair desse caos que eu estava vivendo, desse medo constante que eu tava vivendo. Foi o que me ajudou a sair disso. E ele é um guia completo, tá? Ele não é um cursinho meia boca que você vai comprar ali e aí você vai aprender nada e aí pronto, toma aí, me dá o seu dinheiro. Não, ele é realmente um guia completo. Ela fala das técnicas Memo, que são como você deve manejar o seu gato, manejar a casa, como deve ser o ambiente, a rotina dele, tudo isso mesmo. Pra você ter um gato que tem bem-estar, que ele tá feliz, e que ele tá num ambiente adequado. E aqui nesse curso eu aprendi
a entender o comportamento do meu gato e a entender o que ele tentava me dizer o tempo todo, que ele estava desconfortável. Só que eu não percebia. Então você vai aprender tudo isso. E ainda ela ensina você a aplicar essas técnicas que eu disse, todas essas estratégias que são feitas para o bem-estar do gato. E foi aí que eu consegui aprender a resolver os problemas que eu tinha com os meus gatos. A minha gatinha chegou até a fazer xixi fora da caixa, de tanto estresse que ela tava. Porque, como eu disse, ele ficava agressivo, ele não atacava só a gente, ele também atacava ela. Os dois estavam estressados, só que no final ele era mais agressivo e atacava ela. E ela ficou tão ansiosa que ela começou a fazer xixi fora da caixa. Teve um dia que ela fez xixi na coberta que o meu marido estava usando. Ele estava deitado, dormindo, e ela fez xixi em cima. Sim, isso foi terrível. E aí eu falei, eu liguei o alerta vermelho assim, falei, meu Deus, preciso resolver isso logo. E eles destruíam móveis, acontecia tudo, miava de madrugada. Eu aprendi a resolver todos os problemas. Hoje em dia, infinitamente melhor. Ninguém mais faz xixi fora da caixa. Destruindo móveis. Ainda destrói. Mas é porque eu não corrigi esse problema, porque eu daqui a pouco vou me mudar. Então, assim, eu tô tranquilo que a gente vai trocar tudo. Mas hoje em dia tem os arranhadores, tem as coisas, tudo. E na casa nova vai ter bem mais. Tudo adequadinho. Eu vou aplicar tudo. Mas principalmente essa parte de miar de madrugada, isso aqui resolveu. Resolveu mesmo. E agora eu consigo dormir. Finalmente, que eu não tava aguentando mais. Eu tava meses sem dormir. E a principal coisa que eu aprendi: prevenir problemas. É muito melhor a gente aprender a prevenir do que a gente tentar remediar quando já tá tudo errado. Porque quando já tá tudo errado, pra você resolver isso, às vezes você vai precisar contratar o serviço de um especialista pra te ajudar. Porque já vai estar num grau tão grande de problema que você não consegue mais resolver sozinho. Então é muito melhor a gente prevenir do que esperar só pra quando ele já tiver muito com problema, já tiver todo nervoso, já tiver, nossa, fazendo xixi fora da caixa, com cistite, com síndrome de Pandora. Gente, tantas doenças que podem ser causadas por coisas que são facilmente prevenidas. Então, assim, hoje em dia eu sou muito defensora de você prevenir problemas e não deixar virar um monstro. Por isso, exatamente, que eu tenho esse canal aqui, pra gente poder conversar sobre isso, aprender a cuidar melhor dos nossos gatos. E esse curso aqui, não sei se eu disse, é da veterinária Juliene. Ela é especialista em gatos. Ela é, assim, maravilhosa. Inclusive, ela tem um canal no Instagram, TikTok, que também é muito bom. Bom, como eu disse, é um investimento, tá? Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários. Se fizer sentido pra você, vai dar uma olhada. Eu recomendo muito. Eu realmente fiz esse curso e realmente me ajudou demais. E se ficou alguma outra dúvida ou você quer alguma informação sobre alguma coisa dessa história que eu contei aqui, sobre como eu fiz pra melhorar a vida do meu gato, você pode me mandar uma mensagem no Instagram também, @anatbrito, ou você também pode entrar no grupo do WhatsApp que tá aqui na descrição. Aí você pode entrar lá, pode me mandar uma mensagem no privado também, se você não quiser mandá-la no grupo diretamente, que as pessoas vão ver, né? Pode me mandar uma mensagem no privado lá no WhatsApp ou no Instagram. E se você quiser continuar aprendendo mais sobre gatos, pra embarcar comigo nessa jornada, assiste esses vídeos que vão aparecer aqui e até a próxima.